Obsessão e Desobsessão, de Sueli Kaldoshuber, editora FEB. É um livro importante para a gente estudar, a gente sempre repete, porque vai falar daquele ponto mais sensível de quem lida com a mediunidade. E nós que lidamos com a mediunidade temos que ter muita atenção com a obsessão. Ela apresenta-se dos mais variados graus, nos mais variados níveis, e às vezes num detalhe nós deixamos de captar o bom pensamento de um bom espírito e acabamos nos deixando levar, às vezes pelas nossas próprias ideias ou por ideias sugeridas para nos prejudicar. Então nós temos que estar sempre atento em como nós estamos pensando, de que forma nós vamos agir, interagir, para que a gente sofra menos as ações possíveis dos obsessores, dos espíritos inferiores. O obsediado, a lição 11 da primeira parte. As imperfeições morais do obsediado constituem, frequentemente, um obstáculo à sua libertação. O Livro dos Médiuns, item 252. Então, para nós nos libertarmos dos maus espíritos, nós precisamos corrigir as nossas imperfeições morais, porque elas são aquelas que nos impedem de dar os grandes passos, os grandes voos para nosso aperfeiçoamento ético, moral e espiritual, tornando-nos pessoas melhores, mais compatíveis e mais capacitadas para as nossas ações de cada dia, para as nossas atividades. Portanto, devemos então procurar compreender que temos imperfeições morais, e essas imperfeições morais contribuem muito negativamente para nossas atividades espirituais, e é por isso que nós devemos procurar trabalhar intimamente para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. E uma das formas para a gente conseguir isso é lendo os livros da codificação, principalmente o Evangelho, que vai falar exatamente da reforma moral, o Livro dos Espíritos, que vai nos dar uma ideia muito ampla do que é a vida espiritual, e o Livro dos Médiuns, das interações que existem entre médiuns e espíritos. Obsediado, obsesso, importunado, atormentado, perseguido, indivíduo que se crer atormentado, perseguido pelo demônio. Está no Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Aí, as questões dos tormentos espirituais, como que eles nos batem à porta, de que forma, cada vez a gente depara com situações das mais adversas, das mais complexas, e a gente tem que procurar então entender os caminhos que nos levam à paz, os caminhos que nos levam a estarmos bem conosco mesmos, a estarmos bem com aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, temos que fazer um trabalho constante, um exercício constante de procurar nos aperfeiçoar, procurar nos melhorar, para termos sempre as condições de estarmos bem. Porque se a gente deixa a nossa vibração cair, a gente acaba entrando em sintonia com espíritos que também estão em vibrações baixas, estão tristes, estão atormentados pelos mais variados níveis de imperfeições deles e de tormentos íntimos que cada um carrega. Portanto, cultivemos os bons pensamentos, as boas ações, e tenhamos sempre a disposição de fazermos o melhor possível para edificarmos verdadeiramente o bem. Obsediados, todos nós o fomos ou ainda somos. Entrar nesse livro entendendo que nós temos que buscar conhecer a nós mesmos e nos proteger de nós mesmos é o grande passo que nós vamos dar para o nosso processo de aprimoramento, de melhoria, de fortalecimento e crescimento para Deus, crescimento para as bênçãos divinas. Trabalhemos, pois, compreendendo cada uma das situações que a vida nos oferece, trabalhemos, pois, procurando nos tornar melhores, porque a vida vai sempre nos oferecer aquilo que oferecemos a ela. Desde que não conseguimos a nossa liberdade completa, desde que ainda não temos a nossa carta de euforia para a eternidade, desde que caminhamos sob o guante de pesadas aflições que nos falam de um passado culposo e que ressumam sombras ao nosso redor, desde que ainda não temos a plenitude da paz de consciência e do dever cumprido, desde que somos forçados, cerceados, limitados em nosso caminhar e constrangidos a suportar presenças
que nos causam torturas, inquietações, lágrimas e preocupações sem conto. É porque, em realidade, ainda somos prisioneiros de nós mesmos, tendo como carcereiros aqueles a quem devemos. Estes que hoje se comprazem em nos observar, a nossa nuvem de testemunhas, manter e forçar a que permaneçamos no cárcere das sombras que nós mesmos construímos. Bom, aqui o parágrafo fica um pouco grande, ocupou 3 slides e a gente tem que fazer a reflexão por partes. Então vamos voltar aqui no slide 6, no início do parágrafo. Não conseguimos ter uma liberdade plena, porque os espíritos interferem na nossa vida. Não conseguimos agir de uma forma também plena, porque temos uma consciência culpada que nos prende ainda ao passado. E essa consciência culpada é aquela que não nos permite ter uma carta de alforria para as grandes liberdades do espírito, para os grandes voos da alma. Então, quando nós estamos caminhando sob os guantes das aflições, dos maus estares que nos atormentam, das dificuldades que nos assolam o dia a dia, nós vamos então procurando aperfeiçoarmos-nos para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade e confraternização conosco mesmo. Porque nós temos um passado normalmente que nos induz a culpa no presente, às vezes até ao remorso, e esse passado não é só dessa vida, é também de outras vidas. E como é mais fácil ouvir os berros do passado do que o sussurro do futuro, muitas das vezes nós tomamos uma série de ações, de atitudes que venham nos prejudicar, que vêm trazer para nós uma sequência de dificuldades inerentes às nossas imperfeições. Portanto, faz-se necessário começarmos a aprender a fazer valer os nossos bons sentimentos, os nossos bons ideais, para que os nossos amanhãs sejam de luz, de fraternidade, de harmonia e paz. Portanto, nós não vamos ter ainda a plenitude da paz de consciência para termos a paz da nossa vida, no nosso dia a dia e podermos assim sermos mais felizes. Criamos as nossas próprias infelicidades com as nossas próprias ações no passado. Aí, hoje, nós somos compelidos a reparar nossos erros, a deparar com as nossas próprias dificuldades no longo do caminho para procurarmos, então, acendermos a luz do amor, da paz e da fraternidade que já carregamos dentro de nós. Cada um é portador de um conjunto de conflitos, de um conjunto de ações e reações que redundam naquilo que nós vivenciamos hoje. E para vivenciarmos o melhor amanhã, precisamos aprender a trabalhar com determinação, com paz, com harmonia e com serenidade. Então, esse nosso passado, atormentado por culpas e remorsos, muitas das vezes, nos faz presos e limitados em nosso caminhar, constrangidos a suportar as causas torturantes da inquietação das lágrimas, muitas das vezes instigadas e fazendo ganhar maiores dimensões pela ação de nossos comparsas ou amigos do passado. Então, nós somos prisioneiros de nós mesmos, porque criamos os vínculos com esses espíritos, e o pior, um vínculo negativo, um vínculo de sofrimento, um vínculo que não nos permite caminhar para a luz. Portanto, nós todos devemos procurar, assim, aprender a observar, aprender a desenvolver o sentimento de amor, aprender a desenvolver um sentimento de paz e de misericórdia. E uma coisa importante, a gente tem que estar sempre mostrando para os nossos obsessores, ou os nossos comparsas espirituais, ou amigos espirituais, que querem nos manter naquele mesmo caminho que tínhamos antes, em outras existências, que é perda de tempo tentarmos repetir os mesmos erros, ou induzir o outro a repetir o mesmo erro. Faz-se necessário, nesse momento, que todos nós comecemos a despertar para as bênçãos do amor, comecemos a despertar para as luzes da misericórdia. E aí é o conjunto que vai crescer, é o conjunto que vai se aperfeiçoar, é o conjunto que vai melhorar. E esses espíritos que nos acompanham pelos mais variados motivos são as nossas nuvens de testemunha que vira e mexe, acontece uma coisa dali e daqui, estão interferindo na nossa vida, tentando nos fazer cárcere da sombra. Mas
À medida que nós vamos desenvolvendo o sentimento de um bem de trabalhar para a luz, eles também deverão e terão que entender a sua necessidade de trabalhar para a luz. Porque assim como construímos juntos um cárcere de sombra, podemos também construir junto os caminhos iluminados que nos darão a liberdade. E os caminhos iluminados é aqueles que nos põem na direção do Cristo, com a prática do amor, da caridade e cultivando os bons sentimentos em nossos corações para que possamos realizar cada vez mais. Prisão interior, cela pessoal, nos diz Joana de Ângeles, onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios, cristalizada nos erros, cela da qual o Espiritismo veio nos tirar, com seus ensinamentos que consolam, mas sobretudo que libertam, que nos impulsionam para uma manhã de paz e de luz, que nos impulsionam para os caminhos da caridade, que nos impulsionam para a grande redenção do espírito, quando ele toma consciência de si mesmo, entende que existe no mundo espiritual um universo de realizações e reações tão importantes e necessárias para o crescimento espiritual de todos nós. E à medida que nós vamos entendendo tudo isso, nós vamos começando a aprender a caminhar para Deus, a caminhar com Jesus, por caminhos cada vez mais iluminados, cada vez mais estando aptos a receber as bênçãos do amor, as bênçãos da misericórdia. Mas para isso, precisamos começar então a rever nossos atos, a rever nossas ações, a tomar atitudes construtivas no bem, que somente essas atitudes construtivas no bem é que vão fazer com que nós nos alimentemos do amor. E aí nós começamos a nos libertar da dor e do aprisionamento em regiões inferiores, onde as experiências menos edificantes aguardam aos incautos que não souberam elevar-se acima das dificuldades, que não souberam elevar-se acima das mazelas e armadilhas que a vida normalmente nos coloca, porque somos um imã de atração para algumas coisinhas negativas. Então nós precisamos abrir os olhos, despertar em nosso coração as forças divinas que existem nele e fazermos a partir dali o bem. Fazermos a partir dali um caminhar de luz, um caminhar de fraternidade, um caminhar de respeito. Obsidiados, cada um deles traz consigo um infinito de problemas que não sabe precisar, necessitam de nossa compreensão. Pedem-nos ouvidos atentos e caridosos, ansiando desabafar os seus conflitos. Então, quando a gente depara com as pessoas que estão sob o guante da obsessão, pessoas que estão sob o guante do sofrimento mais atroz, nós precisamos então entender as suas necessidades naquele momento e começarmos a trabalhar nossos sentimentos, para nos fazermos melhores e para podermos ajudá-los a seguir, a trilharem um caminho de mais engrandecimento íntimo consigo mesmo, um caminho de mais refazimento das suas forças e poder, assim, dar a essa pessoa um ouvido amigo, uma palavra amiga, uma sustentação, assim dizendo, com a soma do ouvido e da palavra amiga, para que a pessoa consiga ir se fortalecendo passo a passo, se livrando daquele guante mais pesado do amigo que o persegue com mais tenacidade, e esclarecendo também a esse espírito a importância do amor e do perdão, para que ambos se transformem para as realizações superiores da vida. Todos nós precisamos, então, entender a nossa necessidade de nos transformarmos para as necessidades superiores da vida. Compreendendo isso, vamos conseguir agir e fazer todo o bem possível, agir e fazer as coisas da melhor forma possível. Somos aquilo que produzimos de nós mesmos. Portanto, precisamos estabelecer para nós as metas sublimes que nos impulsionarão para as grandes realizações do amor e da fraternidade. Chegam aos magotes em nossas casas espíritas. Vêm em busca de alívio e conforto. Quando apresentam lucidez suficiente, procuram explicações e respostas. Devemos estar preparados para recebê-los. E não apenas isto,
mas acolhê-los e tratá-los com a caridade legítima, orientando, encaminhando, clarificando os seus caminhos com as bênçãos que a terceira revelação nos proporciona. Toda casa espírita vai receber pessoas com os mais variados níveis de obsessão. A obsessão ou as influenciações espirituais. Então nós precisamos estar preparados, porque vamos encontrar pessoas, às vezes, muito suscetíveis, muito delicadas, muito sensíveis, e pessoas, às vezes, muito casca-grossa, muito grosseiras, outras em estado até mesmo de partir para a violência, mas nós temos que saber nos portar condignamente, passar a orientação devida, e cada um vai seguir os passos que achar necessário. Mas nós temos que dar orientação cristã, compatível, correta e coerente. Só nos tornaremos melhores à medida que ajudarmos outros a serem melhores. Porque na hora que nós estamos ajudando os outros a serem melhores, convidando e exortando o outro a ser melhor, nós também estamos convidando-nos aos nossos amigos espirituais a refletirem sobre o poder da bondade. Ao falarmos da bondade, falarmos do perdão, falarmos da caridade, também saibamos que precisamos exercer o perdão, a caridade, para que o amor e a paz envolva a todas as criaturas, envolva todos nós. À luz da terceira revelação, o Espiritismo, muitas dores têm pelo menos uma explicação filosófica para que as pessoas possam refletir. Refletir, mesmo que ainda em dúvida, é o melhor caminho para que nós possamos chegar a um entendimento, é o melhor caminho para que nós possamos chegar a uma compreensão daquilo que a vida nos oferece, daquilo que a vida nos traz. Sem refletirmos, sem que nós venhamos a refletir, também nossas companhias espirituais não vão refletir, e aqueles que nós vamos orientar também não vai conseguir refletir, não vai conseguir fazer as suas mutações alquímicas da alma. E é isso o ponto mais importante para nós. Fazer essas mutações significa fazer a alma apta a trabalhar constantemente no bem, independente das circunstâncias, mas manter-se limpa e cristalina para poder espelhar a luz que de mais alto enviam-se para todos nós. É nosso dever esclarecer a esse irmão que o combate mais renhido que deverão travar não é contra o obsessor, pois a este é mister conquistar através do amor e do perdão, mas sim contra si mesmo. Todo mundo quer se livrar do obsessor, mas o caminho mais correto, mais coerente, é nós livrarmos-nos das nossas imperfeições éticas e morais que vão nos impulsionar para um caminho mais evangelizado, se é mais evangelizado, automaticamente ele é mais iluminado, para caminharmos com mais segurança e com mais paz. E assim, poderemos estar realizando muito mais em prol dos necessitados da doutrina e também por nós mesmos. À medida que a gente vai interiorizando o bem, vai nos esclarecendo do bem, e também estaremos esclarecendo a outras pessoas também das forças do bem. Por isso, a luta não é travada entre o dialogador e o obsessor, quem atendeu no atendimento fraterno e o obsessor. Não. A luta tem que iniciar intimamente no interior daquele que está obsediado, no interior daquele que está passando por situações difíceis, para que eles possam, então, seguir para a luz, seguir caminhando para as bênçãos de Jesus. Pelejem que devem empenhar-se no intuito de se modificarem, no anseio de moralização, até que deem ao verdugo atual a demonstração efetiva de sua transformação. Nesta condição, ele pode conseguir conquistar o obsessor que hoje o subjuga. Essa questão de transformar o obsessor tem várias nuances e cada uma delas tem a sua própria particularidade. E nós, como espíritos imortais que somos, precisamos entender que cada um tem o seu ponto sensível para a sua transformação. À medida que o espírito chega diante de determinadas situações, diante de determinados momentos de compreensão para o novo despertar, ele vai caminhar. E nós
Também precisamos entender que cada dialogador tem a sua força moral, tem a sua energia psíquica, tem os seus protetores acima de tudo, que o ajudarão a impulsionar o espírito para a sua transformação. Então depende de uma série de forças. Jesus chegava diante daquelas pessoas obsediadas, dava as ordens para os espíritos e os espíritos saíam. Então nós não somos Jesus, não somos Chico Xavier, mas somos pessoas que necessitamos de nos aperfeiçoar e desenvolver em nós as qualidades necessárias para impulsionarmos o nosso progresso e também daqueles que caminham ao nosso redor. Conquista essa progressiva, demorada, mas sublime, pois ao final encontrar-se-ão frente a frente, já agora intimamente renovados e redimidos. Esse é o único caminho para a libertação. Libertarmos-nos das nossas imperfeições, libertarmos-nos das nossas mazelas, das nossas ações negativas. É importante começarmos a dar um passo de cada vez. É um momento que você para fazer uma campanha do quilo, é um momento que você vai fazer um curso de passe para você ajudar um pouco mais, de uma forma mais especializada. É um momento que você entenda a sua necessidade de ser assíduo na tarefa. Então, em cada um desses momentos, nós vamos dar o passo necessário para o aperfeiçoamento, para o crescimento e para o aprimoramento. E juntando nossas forças para o bem, é que vamos conquistar os grandes voos da consciência tranquila, os grandes voos da nossa libertação íntima. Trabalhemos, pois, por nos aperfeiçoarmos, por nos melhorarmos, porque um amanhã de luz e de amor nos espera. O obsediado é o algoz de ontem, e que agora se apresenta como vítima. Ou então é o comparsa de crimes, que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. Cada um de nós temos a nossa história pessoal. Cada um de nós temos a nossa lenda pessoal. Cada um de nós temos um caminho importante a prosseguirmos, um caminho importante a colocarmos como meta para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. E à medida que a gente vai crescendo, aperfeiçoando e melhorando, nós vamos conquistando esse amanhã de luz, esse amanhã de fraternidade, esse amanhã de paz. Todos nós, não importa de que forma estivermos agindo, estaremos sempre contribuindo para um amanhã melhor, de realizações íntimas, para melhor nos aprimorarmos em prol de um mundo íntimo cada vez melhor, em prol de um mundo íntimo cada vez mais condizente com as nossas novas realidades, de um espírito que já compreende a sua filiação divina, que já compreende que ele está numa trajetória para ao encontro desse Pai sublime. E no longo dessa trajetória, passamos por determinadas situações que nos levarão a conquistar a experiência para tomarmos consciência. E à medida que tomamos consciência de um fato, nós vamos nos aprimorando para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade, uma manhã de fé, de realizações no bem. As provações que o afligem representam oportunidade de reajuste, alertando-o para a necessidade de se moralizar, porquanto, sentindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandiosa tarefa a ser realizada, transformar o ódio em amor, a vingança em perdão, e humilhar-se para também ser perdoado. São um conjunto de situações que as provações da vida trazem para nós. Estamos aqui passando por situações inerentes ao nosso estágio evolutivo, inerentes às nossas imperfeições. Mas cada um de nós temos o compromisso e a necessidade de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos, para que o amanhã resplandeça em nossos corações, iluminando-nos, amparando-nos, envolvendo-nos nas tuas bênçãos. E o amanhã, sempre radioso perante as nossas possibilidades maiores que a vida nos oferece, sejamos filhos de Deus, discípulos de Jesus, aqueles que caminham para a realização do bem, aqueles que caminham interiorizando o amor e a paz em seus corações, porque o amanhã de luz vai pertencer a cada um de nós que soubermos colocar em prática os verdadeiros ensinamentos que a misericórdia divina nos traz para nós. Jesus, em sua sublime mensagem,
deixou para nós o caminho do amor incondicional, da humildade sublime, para juntos, nessa jornada, nos impulsionar para um amanhã libertador. Porque todas as vezes que nós conquistamos a paz, conquistamos a humildade, começamos a nos transformar para umas realizações superiores da vida. Portanto, saber transformar esse ódio em amor, essa vingança em perdão, e aprender a humilhar-se a si mesmo para receber o perdão do outro. Muitas das vezes a gente tem que falar: meu irmão, perdoe-me, desculpe-me, porque no passado eu não tinha a consciência que tenho hoje. E como hoje estamos tendo conhecimentos iluminados pela doutrina espírita, precisamos darmos-nos as mãos para trabalharmos pelas realizações do bem. Primeiramente em nosso íntimo, para depois conquistarmos os voos de podermos ajudar os nossos irmãos. Somente assim seremos livres. Somente assim estaremos realizando toda a paz que a vida espera que nós saibamos oferecer. Estaremos oferecendo todo o amor que a vida espera de nós realizar. Assim, trabalhando unidos por um ideal superior, venceremos os obstáculos, as adversidades e conquistaremos assim os lauréus da vitória. Sejamos, pois, aqueles que se voltam para o bem, conquistando os valores morais. Terá a possibilidade de ir se equilibrando, passando a emitir novas vibrações e atraindo outras de igual teor, que lhe trarão saúde e paz. Voltar-se para o bem, transmutar as nossas realizações, as nossas vibrações, para que possamos realizar cada vez mais o bem onde quer que estivermos. Mudarmos o nosso modo de pensar, mudarmos o nosso modo de agir, edificar o bem onde quer que estejamos, para que possamos então construir e edificar a verdadeira paz que deve estar sempre em nossos corações. Jesus, o sublime emissário do bem, o sublime mestre de nossas almas, deixou-nos o caminho iluminado da redenção espiritual. Fazer o bem sem ostentação, mas fazer o bem constantemente. Fazer o bem em pequenas oportunidades que a vida nos oferece para conquistarmos as grandes oportunidades que a vida nos traz. E assim, diante das benesses do Mestre, sermos aqueles que constroem e edificam um mundo de amor, de paz e de fraternidade. A sua transformação moral, a vivência no bem, o cultivo dos reais valores da vida verdadeira irão, aos poucos, acumulando os condicionamentos para a dor, enquanto favorecerão a sua própria harmonização interior, que é, sem dúvida, fator de melhor saúde física. Essa transformação, para nos impulsionar para o bem, para nos mostrarmos cada vez melhores, fará com que sejamos artífices do bem, artífices do amor, artífices das grandes voos que a vida nos oferece. Portanto, precisamos entender que a nossa luta íntima é pela nossa transformação moral. Essa palavrinha mágica aqui, transformação moral, deve ser algo que nos impulsione sempre os caminhos, que nos leve sempre a procurar acumular os valores éticos e morais que a vida nos mostra, que a vida nos traz, que a vida nos oferece, para vencermos aqueles condicionamentos que nos levam à dor, para vencermos as adversidades, vencermos as ações que alguns espíritos ainda pouco esclarecidos possam tentar colocar em nosso caminho. Porque o nosso amanhã é para ser sempre de luz, o nosso amanhã é para ser sempre iluminado pelas forças do bem. E nós, como espíritos imortais, estamos aqui para trabalhar e edificar as forças do bem, as forças do amor, as forças da caridade. Façamos, pois, o melhor para que o melhor seja sempre nos impulsionando, para que o melhor esteja sempre nos envolvendo a alma para as grandes realizações, principalmente a de conquistar a saúde física por termos conquistado a harmonia interior, necessária à manutenção do corpo físico saudável, logicamente dentro das limitações que a idade nos oferece, mas trabalhando no bem,
o tempo parece passar mais devagar. Patenteia-se aí a perfeição da justiça divina que possibilita ao infrator redimir-se pelo bem que vem a realizar, adquirindo créditos que facilitarão a sua caminhada, abrindo-lhe novos horizontes, horizontes de luz, horizontes de paz e de realizações. À medida que a justiça divina nos proporciona o equilíbrio de lutarmos contra as nossas imperfeições, vencermos determinados obstáculos e vencermos determinadas ações do mal, nós vamos estar construindo a paz, vamos estar construindo as forças do bem, vamos estar edificando as realizações do amor em nossos corações. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, estamos plantando a semente do porvir. E para que a semente do porvir seja bem plantada, seja bem edificada, nós precisamos, então, colocar em nosso caminho a caridade, o trabalho no bem, a tarefa assistencial àqueles mais necessitados, porque ela nos dará força para sustentarmos as nossas dificuldades. E, alimentando-nos com as forças do bem, venceremos cada uma dessas dificuldades e continuaremos conquistando para a paz de uma manhã repleto de luz, de esperança e de fraternidade. A vida sempre traz para nós as sublimes oportunidades de realização. A vida sempre traz para nós as sublimes oportunidades de construção. A vida sempre traz para nós a oportunidade de redenção. Sempre traz para nós as oportunidades da sublimação. Nós precisamos aprender a vencer a nós mesmos para não nos perdermos ao longo da caminhada e deixarmos de agir na edificação do bem, que deve estar sempre presente em nossas almas para construirmos uma manhã de luz e de fraternidade constante, com as forças do amor, com as forças da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações. Porque essa verdadeira fraternidade, esse verdadeiro sentimento de auxiliar os sofredores, auxiliar aqueles que estão na nossa caminhada, é que nos descortinará os novos horizontes para as realidades transcendentes da vida, baseadas no verdadeiro sentimento de amor e de paz, de uma consciência tranquila que edificou as forças do bem ao longo de sua vida. Por isso que é a doutrina espírita a terapêutica completa para obsediados e obsessores, como de resto para todos os seres humanos, desvendando o passado, demonstra o porquê das dores e aflições e abre perspectivas luminosas para o futuro. Nesta visão panorâmica de passado, presente e futuro, desponta o amor de Deus a sustentar todas as criaturas no carreiro da evolução. Esse poema ao convite transformador das nossas vidas, esse poema ao convite iluminativo para nossas almas, deve fazer resplandecer sempre em nossos corações a força sublime que nos impulsionará para as grandes realizações que a vida nos acomete. Trabalhemos, meus irmãos, cada dia por colocarmos em nossos sentimentos as forças do bem, colocarmos em nossos sentimentos as forças do amor. E com isso, entender que a doutrina espírita traz uma terapêutica completa para que obsediados e obsessores comecem a compreender onde estão suas mazelas íntimas, onde estão suas imperfeições e começar assim a despertar para novos valores, a despertar para novos ideais de amor, de fraternidade e de luz, e com isso conseguimos estabelecer as nossas metas de realizações, as nossas metas de edificação, onde as forças do bem, as forças da luz e do amor trabalhem em nossas almas o ponto-chave para a nossa transformação. Precisamos então estar sempre em mente que passado, presente e futuro estão todos interligados. Se cometemos erros no passado, então o passado é o ensinamento para vivermos bem o presente, para conquistarmos bem o futuro. Saibamos, pois, que o momento atual é o momento ideal para começarmos a reedificar o nosso futuro, para começarmos a reestruturar as nossas existências baseado nesse sentimento de amor e de paz que deve existir sempre nos corações predispostos a amar e servir com Jesus. Sabendo que pode amenizar a dor, não só pela compreensão de suas causas, mas também por intermédio de tudo
de todo o bem que possa fazer, mais fácil se torna, para o ser humano, a caminhada. Embora profundamente vinculado ao pretérito, experimentando provações amargas, terá, na consoladora mensagem do Espiritismo, esperanças novas e novo alento para prosseguir. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, precisamos aprender a valorizar essas oportunidades que nós temos. É importante entendermos que existe um passado, mas que existe o presente. Se o passado edificou situações amargas para o presente bem vivido, bem evangelizado, bem sentido, bem trabalhado intimamente, nos levará a edificar um futuro de realizações promissoras, para termos mais ainda um futuro cheio de realizações positivas. Mas precisamos dar os primeiros passos. Precisamos começar a nossa caminhada. Precisamos começar a impulsionarmos-nos para essas transformações. E Sueli traz para nós essa pérola, obsessão e desobsessão, com 44 capítulos para grandes reflexões de nossas almas que nos impulsionam para as conquistas de uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. As obras da codificação estão aqui para nos mostrar os caminhos iluminados do amor, os caminhos iluminados da paz. E cada convite que as obras da codificação nos traz é Jesus falando à nossa alma, para que nós possamos nos transformar para melhores, para que nós possamos edificar a paz, o amor e a fraternidade em nossos corações. Que somente com essa edificação perene em nossas almas, seremos seres melhores para o amanhã de luz e de realizações. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria. E o livro Obsessão e Desobsessão, que você pode encontrar no site da FEB, é uma pérola de luz que nos ajudará a conhecermos a nós mesmos, a fazermos grandes reflexões para as nossas transformações íntimas, na busca e na esperança de conquistarmos um futuro melhor. Paz e luz a todos, que Jesus ilumine a todos nós, a nossos familiares, os nossos lares, e que possamos, sob as bênçãos do Pai, conseguirmos transformar nossos adversários em companheiros de jornada, onde trabalharemos intimamente para os grandes cometimentos que a vida nos oferece, que a vida nos dá para nos impulsionar para as realizações de uma manhã de paz, de esperança e de luz.